De volta já aqui com o nosso programa, bem assim, agora para a gente falar sobre um assunto muito importante, sono. Você sabia que o pessoal está dormindo muito mal, gente, que isso pode acabar trazendo prejuízos para a nossa saúde? E essa semana, ela é uma semana de conscientização a respeito disso, porque no dia 17 de março é o Dia Mundial do Sono. Nós vamos falar sobre esse assunto agora aqui, deixa eu ver se eu acerto, com a otorrinolaringologista Renata Ferraz. Ensaiei, né, antes. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Bem Assim. Vamos lá falar sobre esse assunto, né? Durante essa semana está acontecendo a Semana do Sono. E dia 17 é o Dia Mundial Internacional? Mundial do Sono, né? Por que é tão importante, hein, Renata, que a gente cuide do nosso sono? Pois mais recentemente, eu acho que de 2010 para cá, tem sido investido bastante em estudo sobre o sono, entendimento do sono, porque às vezes a gente acha que dormir, muita gente acha até que é perda de tempo, né? Sim. Tem essa frase, mas assim, cada vez mais a gente tem entendido melhor como o sono funciona, além só do descanso. Então, ele descansa, a gente ativa melhor a memória, a atenção, o humor, os sistemas do nosso organismo funcionam melhor e quando a gente não dorme bem por qualquer motivo, a tendência é a gente ficar mais suscetível a doenças e até mesmo a sobrevida menor, vamos falar assim. Então, essa semana, de 13 a 19 de março, a Associação Brasileira do Sono está promovendo a Semana do Sono em todo o Brasil, com profissionais também de todo o Brasil. Eu faço parte também da Regional Alagoas dessa associação e aqui em Maceió vamos ter algumas programações mais próximas do final de semana, mas quem se interessar pelo tema, tem um Instagram, pode ir seguindo, tem o site deles que vai ter programação tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral. Tá, vamos falar sobre a programação local, o que é que vocês estão preparando para conscientizar, né, a população? Então, no Dia Mundial do Sono vai ter um evento online promovido pela Regional Alagoas. Então, profissionais de saúde que tenham interesse pode se cadastrar, pode participar. É de graça, então vale a pena conferir. E no domingo vai ter um evento na rua fechada, uma passeata, uma panfletagem, uma conversa com o pessoal com essa conscientização. No sábado, em especial, não necessariamente relacionada à Associação Brasileira do Sono, mas eu estou promovendo um evento chamado Sono, Saúde e Movimento, e que vou ter um profissional da educação física com a gente, movimentando, uma nutricionista, eu fiz até uma live com ela ontem, falando um pouco também da importância da alimentação associada ao exercício e o sono. E aí a gente vai conversar um pouco com as pessoas, para qualquer pessoa que tenha esse interesse, a gente vai dar uma camiseta, vai se movimentar e aí vai interagir junto. Muito legal. Olha, gente, os brasileiros, eles estão dormindo cada vez mais pior, gente. Isso é o que aponta o estudo realizado pela USP e pela Unifesp em 2022, que mostrou que mais de 65% da população do país tem algum tipo de problema relacionado ao sono. E isso é muito ruim, né? Cada vez mais a gente está dormindo menos. Isso é bem preocupante. A gente tem que pensar aqui. Nos antepassados, as pessoas dormiam na luz natural, seguiam muito as informações que a natureza nos trazia. Sim. A gente evoluiu, mas o corpo continua funcionando da mesma forma. Então, a gente produz o hormônio do sono quando o sol não está mais presente. Ou seja, se a gente é submetido a luz, como celular, computador, TV, luz de casa até muito tarde, a tendência é a gente produzir menos hormônio do sono, por exemplo, e dormir pior. Mesma coisa durante o dia, tem gente que não se expõe à luz solar e isso acaba confundindo a informação do corpo. Então, assim, realmente o tempo vem passando, a gente vem evoluindo e as 24 horas estão ficando pequenas para a gente conciliar tudo. Mas se a gente parar para pensar que dessas 24, a gente dividia em 3 terços de 8, um desses terços deveria ser de sono, mais ou menos. Então, se a gente realmente não prioriza isso, o resto do dia sofre bastante. Pois é, olha, esse estudo ainda apontou, que as mulheres elas sofrem mais com o problema, assim como as pessoas que são viciadas em celular e redes sociais, porque essa luz artificial, ela acaba, como a Renata muito bem colocou, atrapalhando, né, o nosso sono. Sim, atrapalha bastante, é difícil, né, soltar o celular. Sim, desligar, né? E é uma coisa que todos nós sabemos, mas assim, a gente precisa ter esse limite mesmo, porque a gente não é uma máquina, a gente desliga o celular, ele desliga, mas a gente não consegue desligar a cabeça da mesma forma. Então a cabeça continua funcionando, a gente continua pensando,
fora o estímulo luminoso mesmo. Então, o ideal, inclusive, para pessoas que acordam à noite, não conseguem mais dormir e muitas recorrem ao celular, o ideal é realmente tentar não fazer isso, porque de alguma forma você está mandando informação para o seu próprio corpo para não dormir. E além disso, realmente nós mulheres temos muitas fases de vida com diferenças aí, oscilações hormonais. Então, tem a adolescência, tem quando tem casa, às vezes dorme junto, então dormir junto também não é fácil, né? São dois mundos diferentes que se juntam e às vezes ali alguém pode acabar não dormindo bem. A mulher, ela tende a engravidar e engravidando, isso altera também o sono. Quando tem o bebê, a gente sabe o sofrimento que é. Na menopausa também as oscilações hormonais interferem no sono, então tudo isso, por ser mulher, a gente já tem essa predisposição, fora o fato emocional mesmo. Em geral, as mulheres elas têm mais chance de ter ansiedade, depressão, tudo isso também interfere no sono. Quais são os principais distúrbios do sono? Insônia, acho que deve ser aí o principal, né? Insônia realmente é o mais prevalente. Nem sempre ele vai para o médico do sono. É bom observar porque as pessoas com insônia se desesperam, pedem remédio, compra direto, faz o que for para dormir e nem sempre ele chega realmente num profissional especializado. Mas é o mais prevalente mesmo, que é a dificuldade de dormir ou de se manter dormindo, ou a pessoa que desperta muito cedo e não consegue voltar a dormir, que isso ocorre pelo menos 3 vezes na semana, por pelo menos 3 meses. Acima de 3 meses, a gente considera isso como insônia crônica, aquela pessoa que não dorme bem mesmo. E antes disso, às vezes a pessoa está passando por alguma situação, um problema, enfim, algo que delimita aquilo, mas a tendência é depois retomar. A apneia do sono é muito prevalente, 1/3 da população sofre com esse distúrbio. Esse chega para o profissional do sono. São as pessoas que roncam, que param de respirar à noite, e isso traz junto pressão alta, dificuldade de perder peso, problemas cardíacos em geral, problemas neurológicos, psiquiátricos. E são pessoas que em geral não se preocupam muito com o ronco, acham o ronco normal, mas o ronco sempre pode ser um sinal de alerta para a gente investigar um problema maior. Esses são os dois principais. Tem o que a gente chama um distúrbio do ritmo circadiano, né? Tem o dia, a noite e a gente é alinhado com isso, mas tem pessoas que têm mais energia à noite. Outros mais de dia, mas trabalham à noite. Então, assim, uma desregulação disso também pode trazer um problema. Dentre outros, tem síndrome das pernas inquietas, que é uma síndrome neurológica, que pode interferir em algumas situações, até mais prevalente em mulher também. Mas os dois principais são insônia e apneia do sono. E aí, como lidar com eles, né? Percebi, ou então alguém com quem eu durmo meio que me informou, né? Me alertou que talvez eu esteja com esses problemas. O bom realmente é buscar o atendimento médico, né? Qualificado. Com certeza. Na dúvida, sempre procurar atendimento. Se você dorme acompanhado, valorizar, né, o que a pessoa te traz de informação. Às vezes a pessoa dorme só, mas viaja, ou teve uma situação que dormiu com outra pessoa, a pessoa faz uma observação. Além disso, às vezes não só roncar, mas às vezes um sono mais agitado. Tem gente que tem sonambulismo, que tem, enfim, outros distúrbios aí à noite e acorda de manhã e não percebe. Então, no geral, se está se sentindo cansado, achando que o sono não está sendo suficiente, não é reparador, tem muita sonolência durante o dia. Tem gente que chega até a realmente cochilar em situações delicadas, às vezes até mesmo no trânsito. Então, isso é um risco enorme para a própria pessoa e para quem está no trânsito, que pode realmente sofrer um acidente com isso. Principalmente motoristas, a gente vê muito, principalmente a apneia do sono em motoristas de caminhão, pessoas que trabalham realmente com isso, e o quão grave pode ser se a gente não cuidar. Tem sido cada vez mais também levantado, até o pessoal na renovação de carteira do Detran tem valorizado mais. Então, quando há uma suspeita de apneia, às vezes eles pedem uma avaliação, pedem uma polissonografia. Eu tenho avaliado alguns pacientes nesse sentido. Olha só. Mas então, assim, mais do que horas de sono necessariamente, ou as regras que a gente vê, está se sentindo bem, sente que dorme bem, no outro dia está descansado, tudo bem. Se isso não está acontecendo ou não está acontecendo e perdurando, procura pelo menos um profissional, faz uma melhor avaliação para a gente ver como pode te ajudar. Tem quantidade de horas que a gente deve dormir, né? Você falou sobre as regrinhas, eu lembrei logo disso. E aí, tem uma quantidade mínima de horas? Tem, sempre tem, né? Assim, na verdade, as 8 horas que se prega, o que a gente gosta de frisar é que a maioria das pessoas necessitam de 7 a 8 horas. Está até reduzindo, né? Parece que cada vez mais, né? O pessoal, opa, deixa eu achar aqui mais tempo. Não está cabendo, né, do dia.
Mas para a maioria das pessoas funciona assim, mas a gente precisa observar que tem pessoas que precisam de menos horas. Então tem pessoas que dormem 5, 6 horas e para elas é o suficiente. Se elas dormem mais, se elas dormem 8, elas ficam mal, elas ficam com dor de cabeça, se sentem sem energia. E tem pessoas que precisam de mais horas, essas daí sofrem, né? Que se a gente não consegue conciliar 8 horas, imagina 10. Sim. Mas é importante identificar isso, porque aí essa pessoa ela não vai se encontrar, ela vai achar que ela precisa de 8 e vai continuar sofrendo. E a gente precisa entender que cada pessoa funciona do jeito. Então, realmente, essa quantidade de horas, tipo, menos do que 4 horas é muito pouco. Porque se a gente pensar que a gente precisa fazer ciclos de sono superficial, profundo, o sono REM mesmo, que é o sono mais profundo, aquele que a gente dorme e no outro dia você sente que descansou mesmo, aquele que promove os sonhos, que deixa a gente bem-humorado no outro dia, é o sono que ele ocorre mais na segunda metade da noite. Então, se a pessoa, ela mais ou menos precisa de 8 horas e está dormindo 4, a tendência é que ela faça pouco sono profundo e com o tempo ela acaba ficando mais sonolenta, tendo problemas de saúde. Quais são os estágios do sono? Eu achei tão interessante, ela falou do REM. Tá, quais são os estágios do sono? Então, o sono ele é dividido em 4 estágios, 2 superficiais e 2 profundos. Então, primeiro é o estágio 1, que é o mais transicional, é aquele, sabe, quando você está adormecendo assim, você pisca, uma piscada longa. Mas aí qualquer coisa que acontece ao seu redor, você desperta, acorda, né? Mas ao mesmo tempo você não sabe se estava dormindo, se você estava acordado, é uma sensação dessas, e ele dura pouco tempo, ou é para durar pouco tempo durante a noite. Aí vai para o segundo estágio, que é um estágio um pouco mais profundo. Ele ainda é do superficial, mas ele não é tão superficial quanto esse primeiro que eu falei. E ele dura, em média, 50% da noite, é o estágio 2. E aí depois ele vai para o estágio 3, que é um estágio de ondas lentas. Esse já é um estágio profundo, que ele é um estágio mais metabólico. Então ele está relacionado mais a produções de hormônios, neurotransmissores. Então é aquele sono que às vezes você pode não dormir tão bem ele, não sente diferença, mas você desenvolve doenças. Então é aquele sono que, se ele faltar, ele te traz doença e a pessoa às vezes acha que está tudo bem. E o sono REM, que é um sono profundo também, ele é bem interessante porque todos eles vai lentificando, né? Durante o dia as nossas ondas cerebrais estão bem ativas, aí o estágio 1, o estágio 2, o 3 é ondas lentas o nome dele. O REM não, a gente faz a mesma atividade cerebral parecida de quando a gente está acordado. Então, ele chama até de sono paradoxal, porque o corpo ele fica totalmente imóvel, aquele sono que a gente está lá paralisado. O olho mexendo rápido, por isso o nome REM, né? Que é Rapid Eye Movement. É movimento rápido dos olhos. Interessante. E o cérebro está bombando, a gente está sonhando, a gente está correndo, a gente está pulando, as coisas estão acontecendo e a gente está, de alguma forma, vivenciando isso. Porque a gente acorda, às vezes, com taquicardia, a gente acorda suado, a gente acorda vivenciando aquilo, né? Quando a gente acorda nesse estágio. Não, juro, sabe quando assim, a profissional falando e você fica, caramba, se identificando. Não acredito, então é nesse momento, por isso que eu acordo assim. E é até interessante, porque tem gente que fala, eu não sonhei, eu não sonho. Na verdade, o sonhar é quando a sensação de que sonhou é quando você acorda nesse estágio do sono. A gente pode fazer esse estágio do sono outras vezes durante a noite, porque a gente não dorme, faz o estágio 1, 2, 3 e REM e acorda. Não funciona assim. A gente faz ciclos de sono que duram em média 1h30, 2 horas. E nesses ciclos eles perpassam os estágios, dos superficiais profundos, depois superficiais e profundos, e fica fazendo essa oscilação. Então, nessa oscilação, a gente entende que a segunda metade da noite a gente faz proporcionalmente mais sono REM, comparando ao de ondas lentas, que é o que também é profundo. Gente, muito interessante, muito interessante. E assim, é como você falou, né, Renata? Quando a gente não tem uma boa noite de sono, a gente sente logo isso no dia seguinte. Porque a gente não acorda com disposição, a gente fica, sabe, naquele clima de preguiça, né? Assim, realmente de cansaço, energia, sem energia. Isso, exato. Sabe, sem energia durante o dia. E quando a gente acorda, quando a gente dorme bem... Tudo acontece. Gente, é outra coisa, a vibe. Então, mostra aí a importância, né, da gente cuidar do nosso sono durante essa semana. Qual que é a grande mensagem, hein, Renata, que fica sobre a importância da gente cuidar do nosso sono?
O tema da Semana do Sono esse ano é o sono essencial para a saúde, então eu acho que isso é autoexplicativo, né? Porque realmente a saúde ela demanda várias coisas, mas o sono é essencial sim. Sem sono a gente não consegue ficar bem no outro dia, a gente não consegue ter energia para fazer exercício, a gente não faz boas escolhas alimentares, a gente se desregula literalmente. Durante o sono a gente organiza as coisas para correrem bem durante o dia, o sono atua na imunidade, atua na memória, na atenção, no nosso humor. Fora que existe um sistema que ele como se drenasse os líquidos do sistema nervoso central durante o sono. Então, quando isso não acontece, acumulam, vamos dizer, detritos, assim que ao longo prazo a gente pode ter doenças como doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. Então, a gente acaba criando doenças no nosso organismo se a gente não dorme bem. Então, cuidar do sono, valorizar o sono não é perder tempo, pelo contrário, você está fazendo uma poupança aí para conseguir realmente ter mais saúde e se tiver qualquer problema, procurar um profissional para te ajudar. Contatos, redes sociais, por favor, né? Vamos compartilhar aí com quem está nos acompanhando. Sim, meu Instagram é doutora Renata Ferraz, podem seguir, eu compartilho bastante conteúdo. E faço atendimento no The Square, na sala 925, além da Med Rádios e no Centro Médico do Parque Shopping. E quero convidar também vocês para o evento que eu estou fazendo esse sábado. Ainda temos inscrições, mas são vagas limitadas. Sono, Saúde e Movimento. Vai ser bem interessante e quem quiser se sentir convidado, vai ser um prazer tê-los conosco. Muito bem, obrigada mais uma vez pela sua presença maravilhosa, tá? Obrigada, bom dia. Coisa interessante, né, gente? Muito bom. Seguinte, rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta, não sai daí.